Graças, paz, irmãos, saúdo você, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor. Hoje vamos dar continuidade ao estudo de Mateus em mais uma quarta doutrinária, onde vamos ler o texto de Mateus 22, do 15 até o versículo de número 22. O texto que tem, na versão em que tem em mãos da palavra do Senhor, a questão do tributo. Mas antes de lermos o texto e propriamente de partirmos para a mensagem, eu convido você que está em casa a, junto comigo, orarmos ao nosso Deus. Pai, graça nós te damos, Senhor. Nós somos gratos a Ti pela Tua palavra e te agradecemos, Senhor, por mais uma quarta-feira em que temos a oportunidade de nos debruçar diante dos Teus ensinos. Pedimos a Ti que nada, Senhor Deus, venha a tomar a nossa atenção e que em mais uma quarta doutrinária nós possamos, Senhor Deus, aprender aquilo que a Tua palavra tem destinada para nós. Fica com meu irmão, com a minha irmã que está em casa nesse momento, acompanhando esse ensino, Senhor, que será ministrado. Ajuda a mim também a passar, Senhor, tudo aquilo que eu me preparei para ministrar. Nós somos gratos a Ti pela Tua boa mão e pela Tua presença em nossas vidas. Assim te oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, Mateus 22, versículo 15 até o versículo de número 22, a questão do tributo. Convido a todos que estão em casa a abrir a palavra do Senhor e acompanhar a leitura comigo a partir do versículo de número 15, assim nos diz a palavra do Senhor. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra. Aqui eles estavam mais uma vez intentando contra Jesus e tentando ali pregar alguma peça, criar alguma armadilha a ponto de incriminar a Cristo. Versículo 16. E enviaram-lhe discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. Ele lhes perguntou: De quem é essa efígie e inscrição? Responderam: De César. Então disse-lhe: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e, deixando, foram-se. Pois bem, irmãos, como falei anteriormente, mais uma tentativa dos fariseus aqui em pegarem Jesus em alguma falta, pegarem ele cometendo algum tipo de ilícito ou pregando alguma palavra que fosse contraditória às leis, aos costumes ou ao Império Romano, para que assim eles pudessem achar alguma forma de aprisionar e executar Jesus diante das leis dos judeus ou das leis dos romanos. Óbvio que aqui nós temos uma questão muito direta nesse aspecto. Eu dividi o texto que nós lemos em 9 partes para podermos entender detalhadamente cada um dos aspectos que nos foram apresentados nesse texto de Mateus 22, 15 ao 22. O primeiro está no versículo de número 15, que nos diz: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam de alguma palavra. Essas tentativas quase que infindáveis dos fariseus em acharem algum tipo de erro em Jesus, meio que já estava beirando aquelas tentativas de desenhos animados, onde eles, a todo tempo, faziam investidas atrás de investidas, tentando capturar a Cristo, e essas investidas elas eram frustradas, obviamente, pela sabedoria do nosso Senhor Jesus, e também porque sabíamos que ainda não era chegada a sua hora.
Bom, o segundo ponto, curioso nesse aspecto aqui que nós lemos, é quem dessa vez os fariseus mandaram. Eles organizaram 2 grupos e mandaram os 2 grupos direto para Jesus. Um eram compostos dos discípulos dos fariseus e o outro era composto pelos herodianos, os discípulos de Herodes, os seguidores de Herodes, né? Herodes aqui como representante do Império Romano e também responsável pela coletoria, pelo recolhimento dos tributos que eram ofertados ali a César, tendo em César a maior figura do Império Romano. Então, eles separaram esses 2 grupos e mandaram a Cristo no versículo de número 16. Então, e enviaram-lhe discípulos, ou seja, os discípulos dos fariseus, juntamente com os herodianos, para dizer-lhes: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas no caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com o que quer que seja, pois não olhas a aparência dos homens. E aqui temos o terceiro ponto, não só o segundo ponto daqueles que foram enviados, mas o terceiro ponto, como eles foram enviados. Eles aqui fizeram uma bajulação direta a Cristo, com o intuito de aquecer ali o coração de Cristo, com o intuito de envaidecer o coração do nosso Senhor. Se observarmos bem, eles pegam a Cristo aqui e dizem várias verdades, mas falam com o intuito de mascarar aquilo que estava por vir, pegar Cristo ali com uma falsa modéstia, com uma certa vaidade, e obrigá-lo a responder a pergunta que viria em breve. Então, no versículo 17 eles dizem: Dize-nos, pois, que te parece, é lícito pagar tributo a César ou não? Aqui eles fazem uma pergunta, irmãos, muito capciosa, porque é uma pergunta binária. Eles destinam a Cristo uma pergunta com 2 opções, sim ou não. E eis a pegadinha. Se Cristo aqui responde sim, é lícito pagar a César, o tributo na época, irmãos, era algo muito penoso, era arbitrário e era odioso aos judeus pagarem esse tributo ao Império Romano. Além de ser pesado financeiramente e retirar ali das casas das famílias os recursos destinados à alimentação e algumas outras necessidades, também era uma lembrança constante do jugo que o Império Romano colocava sobre o povo judeu. Era uma lembrança constante de uma escravidão velada, de que o império opressor colocou sobre o povo de Deus. Então, se Cristo responde que sim, é lícito pagar tributo a César, os herodianos nada falariam. Porém, os fariseus, representados ali por seus discípulos, teriam motivos de sobra para começar a falar mal de Cristo e a juntar algumas pessoas para que pudessem capturá-lo e assim matá-lo. Seus próprios seguidores, pessoas que estavam seguindo a ele, provavelmente se voltariam contra Cristo por concordar com tamanha opressão vindo de um inimigo externo. Então, o sim representaria talvez um dar as costas do povo judeu para Cristo, o que seria muito perigoso na época em que Cristo vivia. Por outro lado, se Cristo responde como não, não é lícito, bem, os discípulos dos fariseus nada fariam, o povo talvez agradeceria e ele angariaria ali mais discípulos, mais seguidores, porém, os discípulos de Herodes certamente iriam comunicar esse feito e Cristo provavelmente seria incriminado por intentar contra o Império Romano. E aqui é certeza, irmãos, de que ele seria preso, castigado e talvez morto por fazer um levante ao povo judeu, incitando-os a não pagar o tributo, pois estava ali diretamente não reconhecendo a obrigatoriedade de pagar o tributo ao imperador. Porém, se olharmos o texto um pouco mais à frente, nós vemos 2 perguntas que Cristo faz antes de apresentar a sua resposta.
O quinto ponto aqui está no versículo 18 e é a primeira pergunta de Cristo. No 18, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Aqui fica muito claro para nós, e Cristo deixa claro expressamente para aqueles que soltaram essa pergunta, que ele sabia que era uma armadilha, ao chamá-los de hipócritas. Por que vocês estão me experimentando? Por que vocês estão fazendo essa pegadinha, estão fazendo essa armadilha para poder tentar me derrubar? Ou seja, antes de lançar a resposta, Cristo deixa claro: eu sei onde vocês querem chegar. E meio que diz também: não vai dar certo. Seguindo, no versículo 19, ele faz: mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário, uma moeda de prata, que usualmente servia para pagar algumas coisas, e uma delas era o tributo, o imposto ali retido por Roma. O sétimo ponto, no versículo 20, e ele lhes perguntou, a segunda resposta de Cristo, né? De quem é essa efígie e inscrição? Ou seja, assim como a primeira, ele lança uma segunda pergunta antes de dar a sua resposta, para deixar claro: vocês não estão vendo aqui não de quem de quem pertence essa moeda, ou de quem é destinado este dinheiro? Ele já vai caminhando ali para aquilo que seria o cerne da resposta. Então, os fariseus, eles respondem, né? De César. Então Cristo diz: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Uma resposta prática, uma resposta direta. Olha, se a marca nesta moeda é de César, então dá a César a moeda que é dele. Destinem a Deus as coisas de Deus. Cristo não diz aqui um sim ou um não. Ele separa as duas coisas. Ele deixa claro: olha, nós não temos que misturar as coisas celestiais com as coisas mundanas. Nós não temos que misturar as coisas de Deus com as coisas dos homens. Vamos separar aqui o que tem que ser separado. E precisamos deixar claro que são coisas distintas. O versículo 22, o nono ponto: ouvindo isto, se admiraram e deixando foram-se. Mais uma vez, uma derrota dos algozes do Senhor, né, daqueles que tentam ou intentam contra a sua vida. Mais uma vez saem envergonhados e saem derrotados, porque não possuíam o conhecimento, não possuíam a sabedoria que Cristo tinha para todos os temas. Bem, esses foram os 9 pontos separados nesse texto aqui, de 15 a 22 do capítulo 22 de Mateus. E diante disto nós temos 3 aplicações que nós podemos aprender com Cristo diante desse texto que nós lemos e com base nesse destrinchar que eu citei aqui para os irmãos. A primeira aplicação é: não nos deixemos levar por bajulações. Bem, irmãos, é muito comum coisas como essa acontecerem nos nossos dias. E é até bom sabermos que na época de Cristo não era diferente. Determinadas pessoas podem chegar até nós com um ar de agrado, ou parecendo que estão nos elogiando, mas na verdade estão planejando algo ou já estão diretamente intentando contra a nossa fé, contra a nossa pessoa. Vamos usar aqui o ponto fé, porque quanto à nossa pessoa nós somos mais atentos a isso. Quando é algo que é direcionado a nós, aos nossos familiares, ao nosso cônjuge, filhos, filhas, pais, nós percebemos rapidamente e rapidamente tomamos um posicionamento. Porém, podemos ser levados a coisas parecidas a essa quando se diz respeito à nossa fé, aquilo que nós cremos como verdade absoluta, aquilo que nós cremos como doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. E digo isso, irmãos, porque muitos são os bajuladores, ou muitos são, e aqui eu vou usar entre aspas, os falsos profetas, aqueles que, direta ou indiretamente, nos direcionam para escárnios, para elogios errados, para doutrinas equivocadas e coisas que são travestidas de virtude. Se olharmos nas redes sociais, nos streamers da vida, nós vamos ver diversas pessoas
falando daquilo que parece a palavra de Deus, mas na verdade não é. Pessoas que vão falar com muita propriedade do que as Escrituras contêm, mas não sobre sua essência. Pessoas muitas vezes que vão utilizar de ferramentas como essas que tentaram utilizar com Cristo, para nos fisgar como seguidores. Ora, os fariseus disseram várias verdades de Jesus. O que dizem aqui é: mestre, sabemos que és verdadeiro. Sim, Cristo é verdadeiro. E que ensinas o caminho de Deus. 2 pontos. Está correto. De acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas as aparências do homem. Está correto, irmãos. Os fariseus em nenhum momento aqui mentiram para Jesus. Assim como nós podemos ser pegos por muitas verdades sobre nossas vidas, mas que por trás tem mais intenções de falsas doutrinas, de falsos mestres. Então não, irmãos, não nos deixemos bajular ou enganar por palavras doces, por coisas que parecem ser virtuosas, mas na verdade não são. São intentos contra a nossa vida, intentos contra a nossa fé, e na verdade são palavras cheias de veneno que vão acabar envenenando a nossa mente e o nosso espírito. Então, fiquemos atentos e entendamos, assim como Cristo entendeu, exatamente a hipocrisia por trás de tais pessoas. O segundo ponto é: não nos ponhamos na obrigação de apresentar respostas virtuosas para perguntas maldosas. E aqui também é um ponto muito curioso, porque nós, no intuito de jamais nos furtarmos, ou deixarmos de dar alguma resposta, ou deixarmos de tomar uma decisão, ou um lado, o que sim é muito importante no que tange a palavra do Senhor, nós nos sentimos na obrigação de apresentar uma resposta para uma pergunta maldosa. Então, fiquemos atentos, irmãos. A pergunta que foi feita a Cristo necessitava de um sim ou de um não, para cumprir o seu propósito inicial. Porém, Cristo apresentou uma outra resposta, de uma forma distinta. Ele não se furtou de deixar claro aquilo que precisava ser posicionado. Porém, Cristo não se prendeu à maldade por trás da pergunta. Fiquemos atentos, irmãos. Muitas pessoas nos questionam, tentam nos colocar em xeque diante da palavra do Senhor. Ah, mas o Deus que você acredita faz isso e aquilo? Ora, será que isso é bom? Será que Deus é bom? Será que tal atitude está correta? Será que a Bíblia não está ultrapassada? Quem nunca escutou, né? A Bíblia é um livro machista. O conteúdo dela não é adequado para os dias atuais. Qual a sua opinião diante disso, irmãos? Muita atenção diante de perguntas maldosas. Essas pessoas, na maioria das vezes, não estão com o intuito de aprender nada, e não estão com o intuito de mudar os seus pensamentos. Assim como esses fariseus, eles estão lançando tais perguntas com o único intuito de pegar vocês em determinada falta. Precisamos estar atentos a tais pessoas que têm um único propósito de fragilizar a nossa fé e muitas vezes tentar nos derrubar com o nosso Deus. Fiquemos atentos, irmãos, assim como Cristo também esteve. Por fim, para finalizarmos, e aqui, obviamente, o centro da mensagem, né, consideremos a importância de nossas obrigações, sejam elas mundanas ou sejam elas divinas. Então, o terceiro ponto e a terceira aplicação que nós temos aqui é o direcionamento que Cristo dá para todos que lá estão. Cristo em nenhum momento diz que não é importante pagar o tributo, mas ao mesmo tempo ele usa tal questionamento para deixar claro: olha, vocês também têm que ficar atentos às coisas de Deus. Em nenhum momento foi perguntado para Cristo sobre as coisas de Deus. Foi perguntado se era lícito pagar tributo a César. Cristo ele usa dessa pergunta, mais uma vez digo, maldosa, para poder separar o que é do mundo e o que é de Deus. Mas ao mesmo tempo deixar claro para os discípulos dele: olha, vocês têm que obedecer às regras sociais, às regras que o mundo impõe para vocês. O tributo, a nós, se trouxermos para os nossos dias, são os impostos que precisamos pagar. É o IPTU, é o IPVA, é o nosso imposto de renda e tantas outras coisas que são recolhidas e que a nós sim é muito pesado, irmãos.
mas como seguidores de Cristo, nós precisamos dar esse exemplo e precisamos reconhecer a importância de obedecer tais obrigações, porque Cristo aqui deixa claro: dai a César o que é de César. O segundo ponto, nessa terceira aplicação, é também dai a Deus o que é de Deus. Ou seja, não podemos fazer uma coisa ou deixar de fazer uma coisa em detrimento da outra. Eu pago os meus impostos, mas eu não consigo pagar o meu dízimo. Eu não consigo ofertar. Eu oferto e dizimo, por isso eu não pago os meus impostos. Esse texto, ele nos traz essa aplicação. A importância de observarmos as duas coisas. Tanto cumprirmos as nossas obrigações sociais mundanas, mas ao mesmo tempo observarmos aquilo que são as nossas obrigações espirituais para com o nosso Deus. E esse texto, ele trata diretamente de finanças, obrigações financeiras. Bem, irmãos, um texto muito rico, 3 aplicações importantes para as nossas vidas. Repetindo aqui, não nos deixemos levar por bajulações e coisas que são mascaradas para poder tentar nos derrubar espiritualmente ou fragilizar a nossa fé. Não nos ponhamos na obrigação de apresentar respostas virtuosas para perguntas maldosas. E 3, consideremos a importância das nossas obrigações, sejam elas mundanas ou espirituais. Amém? Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra rica, Senhor, uma palavra que nos traz muito ensinamento e nos disciplina todas as vezes que nós lemos, Senhor, que ao abrirmos o texto de Mateus no capítulo 22 e ao lermos essa palavra, possamos nos lembrar, Senhor, do nosso posicionamento, da atenção que precisamos ter e, acima de tudo, Senhor Deus, das nossas obrigações. Nós somos gratos a Ti pelos ensinos do Teu Filho Jesus Cristo. Somos gratos a Ti por Ele ser um exemplo para nós. Somos gratos a Ti, Senhor, porque o Teu Santo Espírito está conosco a todo tempo, nos direcionando a fazer o que é certo. Eu peço a Ti, Senhor Deus, que Tu nos ajude nas nossas falhas, nas nossas faltas, naquilo, Senhor Deus, que precisamos tratar, Senhor. Trata com cada um de nós, comigo, com a minha família, com os meus irmãos que estão assistindo essa transmissão, Senhor, para que possamos entender como nos portarmos adequadamente diante da Tua palavra e que possamos, sim, ser luz, ser sal, Senhor, que possamos fazer a diferença onde quer que estejamos. Somos gratos a Ti pela Tua palavra e pela presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Assim te oramos, bem dizemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Pai seja contigo, meu irmão.